Olá, alunos dos 8º anos da Escola Municipal João Salto. Sou Keila, professora de Ciências, e hoje vou auxiliá-los na continuidade do cronograma da apostila 3, atividade 2, página 12, aonde vocês encontrarão alguns órgãos do sistema digestório e glândulas anexas com as suas funções e mais 3 questões do Vamos Praticar. É importante destacar que o sistema digestório é composto por vários órgãos, como eu já expliquei na aula passada. Ele é responsável pela transformação dos alimentos em nutrientes em partes menores. Esse processo é chamado de digestão. E essa digestão tem início na boca, que é o que nós vamos ver hoje, com 2 etapas. A digestão mecânica, que é a ação dos dentes, onde os alimentos são triturados, tornando-os menor para facilitar a ação das enzimas e a deglutição. E a digestão química, que é a ação das glândulas salivares, que é uma glândula anexa, que é responsável pela secreção da saliva. Nessa saliva, nós encontramos a pitialina, uma enzima que atua na quebra de carboidratos. Assim, o alimento triturado é misturado à saliva, formando um bolo alimentar, que é empurrado pela língua e sai da cavidade oral, seguindo para a faringe. A faringe é uma estrutura comum entre os sistemas digestório e respiratório, mas hoje nós estamos falando sobre o sistema digestório. Então, ela se abre para o esôfago, onde segue o alimento. O esôfago é um órgão muscular que garante que o bolo alimentar seja levado por meio de contrações até o estômago. Quando chega no estômago, ele é um órgão que se caracteriza por uma porção dilatada do trato digestivo. No estômago, observa-se a liberação de uma substância denominada suco gástrico, que tem 2 componentes: o ácido clorídrico, que atua desdobrando as proteínas dos alimentos para a atuação das enzimas, e a pepsina, que atua na proteína quebrando em partes menores. Esse bolo alimentar, ele é misturado com o suco gástrico e é chamado de quimo. Hoje nós encerramos por aqui. Na semana que vem, nós vamos dar continuação aos outros órgãos e glândulas para terminar o processo de digestão. Fiquem agora com um vídeo para melhor compreensão do texto e da minha explicação. Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é Sistema Digestório. O sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável pela absorção dos nutrientes. É nele que os nossos alimentos vão ser quebrados em partículas menores para que eles possam ser então absorvidos pelo corpo. É impossível, por exemplo, a gente pegar um pedaço de carne e conseguir absorver todos aqueles nutrientes se ele não for quebrado, se esse pedaço não for quebrado. Então aí entra o processo de digestão. Ali na carne, que a gente citou como exemplo, vai ser rica em proteínas. Essas proteínas que vão ser absorvidas, elas vão ser quebradas ainda em aminoácidos e esses aminoácidos vão ser absorvidos pelo corpo. Então, a digestão que vai ocorrer no sistema digestório vai garantir que os nutrientes sejam lá quebrados em partículas cada vez menores, capazes de ser absorvidas e utilizadas pelas nossas células e para as outras partes do nosso corpo, certo? Então, vamos lá, vamos falar a respeito do sistema digestório, os principais órgãos que compõem e algumas etapas da digestão que ocorrem nesses órgãos. Então, vamos lá.
O sistema digestório, ele é formado pela boca, cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Esses são os órgãos que compõem o sistema digestório. Além deles, a gente tem algumas estruturas anexas que vão ali liberar substâncias, que vão ajudar nesse processo de digestão. Entre essas glândulas associadas, a gente tem as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Aqui a gente vê o esqueminha do sistema digestório. Então a gente vê a boca, a faringe, o esôfago, essa porção dilatada que é o chamado estômago. Depois a gente tem o intestino delgado e o intestino grosso. E no final ali, onde o resto do que não foi absorvido é eliminado pela cavidade anal, certo? Então vamos falar de cada um desses órgãos aqui agora. Primeiro a gente tem a boca. Na boca é que vai começar então a nossa digestão. Lá a gente vai ter estruturas que vão auxiliar no processo mecânico da digestão e também algumas substâncias, algumas enzimas ali que vão ajudar na parte química dessa digestão. Então na boca a gente tem, vamos falar aqui primeiro dos dentes. Os dentes são aquelas estruturas mineralizadas que a gente conhece muito bem e que elas vão ajudar a rasgar, a triturar e a amassar o alimento. Então, quando a gente é criança, a gente tem em média, a gente tem 20 dentes de leite, certo? Que eles vão começar a cair ali por volta dos 6 anos e vão terminar a troca total ali no início da adolescência. Quando a gente é adulto, nossos dentes, eles estão em número de 32. Então a gente tem incisivos, que são esses dentes da frente, os caninos, que são esses dentes mais pontiagudos, que vão servir para rasgar o alimento. Eles são bem desenvolvidos em mamíferos carnívoros. A gente tem os pré-molares e os molares, que vão ajudar, então, a amassar aí. Então, a gente tem 20 dentes de leite, que são substituídos depois pela dentição permanente, que são formados por 32 dentes, certo? Esses dentes, então, vão ajudar a rasgar, triturar e amassar o alimento. Eles vão fazer a digestão, chamada de digestão mecânica. Juntamente com eles, a gente tem a ação da língua. A língua é uma estrutura muscular que vai ajudar a misturar o alimento com a substância produzida pelas glândulas salivares, que é a saliva, certo? Então, ela vai misturar ali aquele alimento, fazendo então um bolo alimentar. Correto? Então a gente tem os dentes rasgando, triturando e amassando, a língua misturando o alimento com a saliva produzida nas glândulas salivares. O que tem nessa saliva? Tem diversas substâncias ali, elas vão atuar na digestão do amido, vão ajudar também, tem uma ação antisséptica na boca. Então, que substância vai ajudar no processo de digestão? É a chamada pitialina. A pitialina, ela vai começar a digestão do amido, certo? Então aqui a gente tem o desenho das glândulas salivares, as glândulas salivares chamadas de maiores. Aqui a gente tem a glândula salivar chamada de parótida, depois a gente tem a submandibular e a sublingual, certo? Essas três são as maiores, mas a gente tem glândulas chamadas de menores, que estão distribuídas por toda a cavidade oral, certo? Elas vão produzir, então, a saliva. Importante porque dá início à digestão, chamada de digestão química, certo? Então, o alimento misturou aqui com a saliva, a gente tem o chamado bolo alimentar. Depois, ele vai seguir para a faringe, que é uma estrutura comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. É por isso que a gente consegue, quando a gente está se alimentando de alguma coisa, tomando um líquido, por exemplo, ele pode sair pelo nariz, se você começar a rir, alguma coisa assim, porque esses dois sistemas, eles são conectados, o sistema digestório e o sistema respiratório. Então, a faringe é onde temos essa conexão, certo? Então, o alimento, o bolo alimentar só vai passar por essa região. Ele segue, então, para o esôfago. O esôfago é uma estrutura rica em um tipo muscular, que é o músculo liso. O músculo liso, ele tem uma contração involuntária, então ele vai fazer com que o bolo alimentar siga em direção àquela parte dilatada do sistema digestório, que é o estômago. Então ele vai empurrar. Esse movimento de empurrar é chamado de onda peristáltica. O peristaltismo a gente não consegue sentir, que seria um movimento do músculo liso, certo? Esse movimento é tão coordenado e bem feito pelo nosso corpo que mesmo se a gente estiver de cabeça para baixo, o alimento ainda segue em direção
ao estômago, certo? Então, é claro que você não vai tentar fazer isso, mas o alimento ele vai seguir nessa direção. Algumas pessoas elas têm aquele problema chamado de refluxo, onde o alimento ali que está sendo digerido ele retorna, certo? Então a pessoa começa a sentir o alimento retornando aqui para o esôfago. Esse problema ele é tratado com alguns medicamentos e também dieta. Como a gente já falou, o esôfago então tem cerca de 25 centímetros, está localizado atrás da traqueia e à frente da coluna vertebral. Ele vai realizar então movimentos peristálticos que garante que o bolo alimentar chegue até o estômago. No estômago, a gente vai continuar o processo de digestão química. Então vai ter ali substâncias que vão garantir esse processo de digestão. O estômago é essa parte dilatada aqui do sistema digestório. Ele é formado por uma região chamada de fundo, o corpo e a porção pilórica, que é essa porção em que vai ligar então o estômago ao intestino delgado, certo? Que é ali vai ter até uma região ali que a gente chama de piloro, que vai garantir essa passagem ali. Lá no estômago a gente vai ter o chamado suco gástrico. O suco gástrico vai ser uma substância ali produzida pela própria parede do estômago. Nele a gente vai encontrar pepsinogênio, que na presença de um meio ácido ali, porque vai ter o ácido clorídrico, vai se transformar em pepsina e vai poder agir sobre as proteínas. Também encontramos a renina. A renina está relacionada com a coagulação do leite quando ele chega aí no nosso estômago, certo? Então, quando a gente pensa no processo de digestão, a gente sabe que os carboidratos, por exemplo, eles já vão ter a digestão iniciada lá na boca. Lembra que lá quebra amido? Então, aqui a digestão das proteínas, ela vai se iniciar apenas no estômago, graças à pepsina, certo? Então, a gente tem aqui no estômago a ação do suco gástrico, que ele vai estar lá na presença do ácido clorídrico, e a gente vai ter a transformação do pepsinogênio em pepsina, uma enzima então ativa, certo? Só para a gente lembrar, depois que o alimento sofreu a mistura com o suco gástrico, a gente vai ter uma substância, uma pasta chamada de quimo. Ela é ácida, então, devido à presença do ácido clorídrico. Uma ótima semana, espero que todos estejam bem, bons estudos, uma boa resolução das atividades. Um abração.